Sejam bem-vindos! Vamos começar mais uma semana dessas nossas aulas não presenciais. E na aula de hoje a gente vai falar sobre os mecanismos de propagação de calor. Nós já vimos que o calor nada mais é do que uma energia térmica em trânsito que flui naturalmente de um corpo de maior temperatura para o outro corpo de menor temperatura, até que os dois corpos atinjam o equilíbrio térmico. Em outras palavras, até que os dois corpos atinjam a mesma temperatura. Mas quais são as formas desse calor se propagar? Vamos começar falando então sobre a condução. Para a condução, a gente tem aquele clássico exemplo de uma pessoa segurando uma barra de ferro, por exemplo, e colocando uma das extremidades dessa barra de ferro em contato com o fogo, ou em contato ali com a chama. A gente sabe pela nossa vivência que aquela barra vai esquentando aos poucos, vai esquentando até que o calor chega até as nossas mãos. Então o que acontece? O calor foi se propagando pela barra. Nós sabemos que tudo é feito por átomos e os átomos formam as moléculas. E sabemos também que a temperatura tem a ver com a energia cinética dessas moléculas. Quando eu coloco essa barra em contato com o fogo vai dar energia para a molécula, até porque o fogo vai dar calor para essa barra. Essa energia vai aumentar a vibração dessas moléculas dessa barra, inicialmente somente essa que está em contato ali no fogo. A vibração dessas moléculas acaba sendo passada para as outras moléculas, moléculas que estão ao redor dessa primeira aqui. Com isso a gente vai aumentando a agitação térmica das moléculas, umas moléculas vão se chocando com outras moléculas e essa vibração vai passando de molécula por molécula e com isso o calor vai se propagando por essa barra. É importante ressaltar que nós não temos aqui o deslocamento de uma molécula nessa barra de ferro. Nós temos o aumento da agitação térmica ali e essa agitação térmica que vai se passando de molécula para molécula. Mas como que eu posso determinar o fluxo de calor dentro dessa barra? O fluxo de calor, por definição, vai ser o calor dividido pelo tempo, ou seja, caloria por segundo. Mas o fluxo de calor vai depender do material que estamos trabalhando. A gente sabe que existem materiais que conduzem melhor do que outros o calor. Também vai depender do quê? Da diferença de temperatura. Quanto maior a diferença de temperatura, maior vai ser esse fluxo de calor também. Então o fluxo de calor, ele depende da constante de condutividade térmica do material, é um valor tabelado, vai depender do que é feito esse material, da área de secção reta desse material, ou seja, a área que vai estar em contato ali no caso do exemplo anterior com o fogo, e da diferença de temperatura. Aqui eu acabei chamando de temperatura quente e temperatura fria, mas a temperatura mais elevada e a temperatura mais baixa. Dividido aqui pelo comprimento do nosso material, no caso daquele exemplo, o comprimento da barra. Note que nesse caso aqui nós estamos trabalhando com um sistema usual, a área é em centímetros ao quadrado e o comprimento é em centímetros. Não se preocupem que ao final dessa aula a gente vai fazer um exemplo com essa equação. Chegamos então na convecção. Diferentemente da condução, na convecção nós teremos movimento de massa. E essa movimentação de matéria vai ser dada pela diferença de densidade. Quando falamos de convecção, estamos falando de fluido. Quando nós aquecemos um fluido, ele aumenta o seu volume, consequentemente ele diminui a sua densidade. E é aí que nós vamos criar as correntes de convecção. Para facilitar o entendimento, vamos imaginar uma panela cheia de água e eu vou colocar essa panela no fogo. O que acontece? Aquela água que está mais próxima do fogo vai ter um aumento de temperatura. Com isso, um aumento de volume e uma diminuição na sua densidade, ou seja, essa porção que esquentou vai subir e vai empurrar a porção mais fria para baixo. Essa que desceu esquenta, aumenta o volume, diminui a densidade, sobe e empurra o que está lá em cima para baixo. Então nós criamos aqui uma corrente de convecção. E é esse fenômeno que explica o porquê os aquecedores devem ser colocados na parte de baixo, semelhante ao que falamos aqui para essa panela, e porque os refrigeradores devem ser colocados na parte de cima. Do mesmo modo que falamos para a panela, aqui nós também vamos criar uma corrente de convecção. Mas no caso nós vamos refrigerar a parte de cima. Com isso o que está quente aqui embaixo vai subir, a parte fria vai ser empurrada para baixo, essa parte que subiu vai ser resfriada, o que está aqui mais embaixo vai esquentar, sobe, empurra e também criamos uma corrente de convecção. Lembrando que o que tem mobilidade é o fluido de maior temperatura e não de
menor temperatura. Uma aplicação sobre esse efeito de correntes de convecção são as brisas, a brisa terrestre e a brisa marítima. Então vamos imaginar aqui na praia, acho que é o único modo de a gente estar na praia assim. E nós já vimos em aulas anteriores, a areia ela esquenta mais rapidamente, mas ela resfria também mais rapidamente. A água demora para aumentar sua temperatura, mas ela também demora para abaixar a sua temperatura. Então, durante um dia ensolarado, a areia vai estar mais quente do que a água. A areia vai acabar aquecendo esse ar que está acima dela e esse ar vai subir. Temos aqui uma região de baixa pressão. Com isso, o ar que está aqui em cima da água vai ser deslocado para a praia, ou seja, para a areia. Teremos assim a brisa marítima. À noite é o contrário, é a água do mar que está mais quente do que a areia. Com isso, o ar vai subir aqui em cima da água e é o ar que está aqui próximo à areia que vai ocupar esse espaço. Então nós temos a brisa terrestre. E para finalizar, o último mecanismo de propagação de calor, vamos falar sobre a irradiação. A irradiação é a propagação do calor através de ondas eletromagnéticas. Uma onda eletromagnética não precisa de um meio material para se propagar. Sabemos que o calor do Sol chega até a Terra passando pelo vácuo. Então, só para a gente saber que o calor pode sim se propagar em um meio que não haja matéria. Então, o calor vai se propagar por condução, por convecção e por irradiação. Uma aplicação sobre isso são as garrafas térmicas. Eu aconselho que vocês deem uma pesquisada sobre isso para ver como que a garrafa térmica consegue impedir ou diminuir a perda de calor por condução, convecção e irradiação. Vamos então para o nosso exemplo. Nesse primeiro exemplo, nós temos uma barra aqui de alumínio. Essa barra tem 1 metro de comprimento e uma área de secção transversal, ou seja, a área que está em contato aqui, tanto desse lado quanto desse lado, de 20 centímetros quadrados. Nessa extremidade, a gente tem água em ebulição, ou seja, 100 graus Celsius. E nessa outra extremidade, nós temos gelo em fusão, ou seja, 0 graus Celsius. O coeficiente de condutividade do alumínio é de... E o exercício quer saber o fluxo de calor nessa barra. A primeira coisa importante aqui é analisar as unidades. Aqui a área centímetro quadrado, nossa constante tem centímetros aqui, então o comprimento da barra eu não posso trabalhar em metros. Temos que lembrar que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então vamos determinar o fluxo de calor nessa barra. Lembrando que o fluxo de calor é dado aqui por essa equação. A constante de condutividade do alumínio, no caso, a área de seção transversal que está em contato tanto com a fonte quente e a fonte fria. Aqui a temperatura da nossa fonte quente, a temperatura da nossa fonte fria e aqui o comprimento da nossa barra. Substituindo os valores, a constante do alumínio, a nossa área em centímetro quadrado, a temperatura mais elevada de 100 graus Celsius, a menor temperatura de 0 graus Celsius e aqui o comprimento da barra em centímetros. 100 menos 0 vai dar 100, 100 dividido por 100 a gente pode cancelar. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, então 20 vezes meio é igual a 10. Logo, o fluxo nessa barra é de 10 calorias por segundo. No item B, ele quer saber qual temperatura vai estar um ponto situado a 30 centímetros da nossa fonte quente aqui, ou seja, aproximadamente aqui. Qual vai ser a temperatura dessa região? Nós sabemos que o fluxo nessa barra é de 10 calorias por segundo. Então vamos partir desse ponto. Temos que o fluxo é dado por essa equação, o fluxo de calor, a constante do alumínio, a área, aqui a temperatura de ebulição, que vai ser a temperatura mais elevada, menos a temperatura mais baixa, que vai ser aonde? A 30 centímetros da extremidade, onde o exercício está pedindo. Vamos aqui, né, a gente tem que isolar o TF, vamos isolar tudo aqui que está em parênteses. Nossa linguagem do dia a dia, 30 está dividindo, passa para cá multiplicando, meio vezes 20 está multiplicando, passa para esse lado aqui, dividindo. Lembrando aqui que multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, então meio vezes 20, isso aqui vai dar
10. Podemos cancelar, então 10 com 10. Vai sobrar aqui para a gente 30 igual a 100 menos TF. Logo, 30 menos 100 é igual a menos TF. Menos 70 igual a menos TF. Logo, a temperatura a 30 centímetros da extremidade de maior temperatura vai ser 70 graus Celsius. Vimos nesse exemplo como trabalhar com aquela equação de fluxo de calor e também como podemos determinar através daquela equação a temperatura em alguma região daquela barra. E é isso, nos vemos na próxima semana. Até mais!